capítulo 50, que fala sobre as outras cônicas, elipses, hipérboles e parábolas. Bom, primeiro de tudo, o que são cônicas, né? Isso é uma informação importante. A ideia de uma cônica é qualquer figura geométrica plana obtida a partir do corte em um cone. Para vocês visualizarem melhor isso, eu vou colocar um linkzinho para vocês de um material do YouTube bem bonitinho que mostra esses cortes acontecendo a partir da estrutura de um cone. Mas são 4 os cortes. As circunferências, que a gente já estudou separadamente, as elipses, as hipérboles e as parábolas, que são os nossos temas desse último capítulo, desse capítulo 50. Vou dividir em partes, né? Vão ser 3 partes, uma para elipse, uma para hipérbole e uma para parábola, para a gente poder fixar bem e os vídeos não ficarem muito grandes. Pois bem, primeira definição é a definição de elipse. O que a elipse tem? A elipse, ela precisa, para existir, de um ponto O, que a gente chama de centro, e 2 pontos F1 e F2, que a gente denomina de focos. Esses focos estão a uma mesma distância do centro. Esses são os elementos formadores da elipse. Qual é a ideia? A ideia é a elipse, ela é o conjunto de pontos tais que a distância até o foco 1 somada com a distância até o foco 2 valha 2 vezes A, onde A é o tamanho que a gente chama de eixo maior. Então, basicamente, a ideia da elipse está aqui. Vou fazer uma outra cor. Se eu pego um ponto aqui da elipse, por exemplo, eu calculo a distância dele até o primeiro foco, calculo a distância dele até o segundo foco e chamo isso de 2A. Se o ponto está aqui, mesma coisa, calculo a distância dele a um dos focos, calculo a distância dele até o outro foco, e isso dá 2A. Se o ponto está aqui, mesma coisa, calculo a distância dele a um foco, calculo a distância dele ao outro foco, e isso vai resultar em 2A. Basicamente, essa é a definição da elipse. E aí, no caso dessa nossa figurinha que está aqui do lado, eu defini alguns elementos importantes. Primeiro, o foco, chamei de F1 e de F2, que se posicionam no eixo maior, ou seja, no eixo da elipse que tem o maior tamanho. E esse tamanho a gente chama de A1, A2, é o segmento A1, A2. O centro da elipse, que está aqui, o ponto O, que nesse caso é a origem do plano cartesiano, mas pode não ser, mas com certeza absoluta é o ponto médio entre os 2 focos. Como consequência natural, esse eixo maior tem um tamanho de 2A e a metade dele, que a gente chama de semi-eixo maior, tem um tamanho A. O mesmo serve para a distância de B1 até B2, que é o chamado eixo menor, que tem tamanho 2Bzinho, e o semi-eixo menor é a metade disso, portanto, Bzinho. E, por fim, a distância de F1 até F2, que são os 2 focos, que é a chamada distância focal, ou 2Czinho. A semidistância focal é o Czinho. E esses pontos limites da elipse, A1, A2 no eixo maior, B1, B2 no eixo menor, são os chamados vértices da elipse. Daí, se a gente observa a situação, repara, o tamanho do A, que é isso aqui, é maior do que o tamanho do C, que é esse daqui, e por ele ser o eixo maior, o A é o semi-eixo maior,
ele também vai ser maior do que o tamanho do B. Então, eu sei que o A é maior do que o B, ou seja, o semi-eixo maior é maior do que o semi-eixo menor e o semi-eixo maior também é maior do que a semidistância focal. E aí, ao observar a figura que está ali do lado, a gente descobre que Pitágoras é válido. Um Pitágoras em que Azinho, Bzinho e Czinho ocupam os lugares da hipotenusa e dos dois catetos, respectivamente. Daí vem a ideia das equações. No caso da elipse, eu tenho dois formatos possíveis. Ou ela pode ter o eixo maior na direção do eixo x, paralelo ao eixo x, ou ela pode ter o eixo maior paralelo ao eixo y. A primeira equação em cada um dos lados, ela é quando a elipse está com o centro na origem, no 0, 0, que é, em geral, como a elipse aparece nas questões. O segundo caso que está aqui embaixo é quando a elipse está com seu centro fora da origem, fora do 0, 0. Daí, a ideia é, a fórmula vem a distância do ponto genérico até o F1, somada com a distância desse ponto até F2, vai dar o dobro do A. O desenvolvimento dessa fórmula, eu apliquei a distância entre pontos, apliquei a distância entre pontos, desenvolvi isso tudo, está na apostila de vocês. Vocês podem ir lá dar uma olhada. O que interessa, no final das contas, é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1 é a equação reduzida da elipse. Caso o eixo maior esteja na direção do y, o A vai para baixo do y. Então, vai ficar x ao quadrado sobre b ao quadrado e y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Caso o centro esteja fora da origem, a gente vai fazer basicamente a mesma ideia que a gente fazia na circunferência. Ao invés de ser o x puro e o y puro, a gente vai fazer x menos o x do centro e y menos o y do centro. Ponto final. Aí alguém pode perguntar assim, mas Rodrigo, como que eu vou saber se a elipse ela é mais achatadinha ou ela é mais gordinha? Existe um elemento chamado excentricidade, que tem ligação direta com esse achatamento. A excentricidade é uma relação entre o valor do C e o valor do A. Como, no caso da elipse, o A é maior do que o C, a gente vai ter o número de cima menor do que o número de baixo. E isso é a definição das frações que estão entre 0 e 1. Então, no caso da elipse, a excentricidade é um número entre 0 e 1. Agora, a elipse ela pode ser verificada e pode ser compreendida como uma ampliação da circunferência. No caso, se a excentricidade fosse 0, significaria o quê, em termos práticos? Que o C, que é a distância do centro ao foco, a cada um dos focos, seria 0. Ou seja, o centro e os focos coincidiriam. E isso vai ser a definição da circunferência. Quanto mais perto do 0, a elipse está menos achatada. Ou seja, você tem a circunferência quando a excentricidade é 0. Conforme você vai achatando um pouco mais, ela vai saindo do 0. E quanto mais perto do 1, mais achatada. Então, você vai se afastando do 0, vai apertando cada vez mais, chegando próximo do 1. Ou seja, a elipse vai ficando cada vez mais achatada. Então, se a gente... Bora lá, então, meu povo, continuando com as hipérboles, são nosso segundo sujeito importante nesse capítulo. Pois bem, a ideia da hipérbole, ela se parece um pouco com a ideia da elipse. A diferença básica é,
apesar de a gente continuar tendo o centro e os dois focos, que também são equidistantes do centro, a hipérbole, ela é a diferença das distâncias. Então, um ponto está sobre a hipérbole se a diferença entre as distâncias for 2A. E a segunda diferença básica é o nome que se dá ao 2A não é mais eixo maior, e sim eixo real. Não tem nada a ver com número complexo. É real pelo fato de que, dentro da estrutura, você pode observar aqui, o tamanho 2A é o tamanho visível. O B1 e o B2, eles existem, mas eles não são visualmente possíveis de se enxergar. Por isso que a gente vai chamar de eixo imaginário, o eixo 2Bzinho. E, portanto, repara, estou aqui, por exemplo, nesse ponto da minha hipérbole, aqui. Então, a distância daqui até aqui e a distância daqui até aqui. A diferença positiva entre elas é a definição da hipérbole. Novamente, assim como na elipse, a gente tem alguns elementos importantes. O F1 e o F2 continuam se chamando de focos. O O continua sendo o centro. Ali em cima eu defini genericamente C. No meu desenho está definido por O. Não tem problema. O que importa é definir-se o centro. Ponto. Que é o ponto médio entre os focos. Aí vem a diferença. Ao invés de chamar de semi-eixo maior e semi-eixo menor, a gente vai chamar de semi-eixo real, o Azinho, e semi-eixo imaginário, o Bzinho. Assim como consequência, o eixo real é o dobro do Azinho, o eixo imaginário é o dobro do Bzinho. Por fim, a semidistância focal, que é a distância do centro até cada um dos focos, ela vale Czinho. Como consequência natural, a distância entre os dois focos vale o dobro de Czinho. E aqui vem a última diferença em relação à elipse. A hipérbole ela só tem dois vértices aparentes, o A1 e o A2. Eles são os únicos vértices que, de fato, têm importância dentro da estrutura da hipérbole. E aí a gente percebe o seguinte, o tamanho do C é maior do que o tamanho do A, no caso da hipérbole. Então, A é menor do que C. E como consequência natural, a gente olha aqui para o meiozinho, também tem um triângulo retângulo. A diferença básica é que, nesse caso, o C é a hipotenusa, o A e o B são os catetos. Continuando na ideia das equações, a gente tem novamente a mesma ideia. O módulo, ou seja, o tamanho da distância de cada ponto ao foco 1 e de cada ponto ao foco 2 resulta em 2A. O desenvolvimento todo está lá na apostila de vocês e a equação da hipérbole vai ser x² sobre a² menos y² sobre b² igual a 1. Ou seja, as duas equações se parecem muito. O que diferencia uma da outra é que na elipse o sinal do meio é mais e na hipérbole o sinal do meio é menos. Agora, aqui, nessa segunda sujeita, a gente tem um defeito de digitação na apostila que vocês podem consertar a partir da visualização desse vídeo. No caso da hipérbole, em que o eixo real está na direção do y, o y vem para cima do a ao quadrado. Então, fica y² sobre a² menos x² sobre b². Então, por favor, consertem aí. O que muda de lugar é o x² com o y², e não o a² com o b², que era como está na apostila de vocês.
novamente, assim como na elipse e na circunferência, se o centro da hipérbole não for o 0, 0, a gente tem que fazer x menos x do centro e y menos y do centro também. E, assim como a elipse, a hipérbole ela também pode ser mais achatada ou menos achatada, pela excentricidade também. No caso da hipérbole, o achatamento vai também ser dado pela mesma fórmula, C sobre A. A diferença é, como na hipérbole o A é menor do que o C, a excentricidade da hipérbole é um número maior do que 1. Então, fiquem atentos a isso, porque a fórmula é a mesma, mas a interpretação vai ser diferente. A excentricidade está entre 0 e 1 na elipse, e ela é maior do que 1 na hipérbole. Beleza? Falando das parábolas. Sim, a gente já conhece as parábolas, mas não são apenas as parábolas que definem as funções de segundo grau que a gente conhece. Existem parábolas voltadas para os 4 lados, e é isso que a gente vai ver agora, inclusive com a equação sendo um pouquinho diferente daquela que a gente já está acostumado. Pois bem, a ideia básica é, para você definir uma parábola, você precisa de 2 elementos. Uma reta, que eu aqui chamei de D, e um ponto, que eu chamei de F, que, em relação ao vértice, eu tenho a mesma distância. E aí a parábola é dada pelo conjunto de pontos, cuja distância do foco até esse ponto seja igual à distância desse ponto até a reta. Obviamente, a gente faz alguns desenhos que, de repente, não condizem 100% com a realidade, não tem problema, mas a definição é o mais importante. Isso eu sempre bato na tecla. Elementos formadores. O foco, que é esse ponto F que está aqui. O V, que é o chamado vértice. Esse vértice, que está aqui, e o foco vão ficar em cima de uma mesma reta, que nesse caso do meu desenho aqui é o eixo X, e que ele vai ser chamado eixo de simetria da parábola. O que é isso? É aquele eixo que faz a parábola poder ser espelhada de um lado para o outro, que a gente costuma chamar nas funções de segundo grau de x do vértice. Mas nesse caso aqui, não necessariamente é x do vértice. Que a gente vai ver, esse formato mesmo de parábola que está ali, é um formato em que o y está ao quadrado e não o x ao quadrado, como é nas funções de segundo grau. Uma reta, que está aqui do lado, chamada de diretriz, e um valor de P chamado parâmetro, que é nada mais do que a distância desse ponto D, que é o ponto de encontro entre o eixo de simetria e a reta diretriz, e F. E essa distância vale Pzinho. O vértice V, ele está exatamente no meio do caminho, ou seja, dV é igual a VF e medem Pzinho sobre 2. Esse desenho aqui, inclusive, ele é uma mexida num desenho feito na apostila de vocês, em que a reta diretriz estava um pouco mais afastada. O desenho mais adequado é esse daqui, que está no material que eu vou botar em PDF depois para vocês também. Bom, como eu disse, para você pensar na parábola, você tem vários posicionamentos. Todas essas equações que aqui estão são equações que eu estou considerando o vértice como o 0, 0. Caso não seja, é só lembrar, e eu vou colocar aqui do lado, que você vai fazer y menos o y do centro para o y e vai fazer x menos o x do centro, que no caso, vamos usar a linguagem bonita, não é centro, é vértice. Então, x do vértice, e aqui do lado, idem, y menos o y do vértice, caso esse vértice não esteja na origem, como eu coloquei todas elas aqui. Então, qual é a ideia básica? Uma parábola ela pode estar virada para o lado positivo do eixo x ou para o lado negativo do eixo x, mas também ela pode estar voltada para o lado positivo de y ou para o lado
negativo de y. Nos dois primeiros casos, quando ela estiver voltada para a direita ou para a esquerda, ou seja, para o lado positivo ou para o lado negativo do eixo x, o y está ao quadrado e o x não. Qual é a lógica disso, Rodrigo? É só você pensar que o mesmo valor de x vai ter dois valores de y diferentes. Por isso, quem está ao quadrado aqui é o y e o x ele vai aparecer sem estar ao quadrado. Quando estiver para o lado positivo, é mais 2px, onde p é aquela distância entre a reta diretriz e o foco, e quando estiver voltada para o lado negativo, vai ser menos 2p. A demonstração disso vem do fato de que a definição da parábola é a distância de um ponto dela ao foco é igual à distância desse mesmo ponto até a reta diretriz. E isso está demonstradinho na apostila de vocês para vocês olharem. Já as parábolas que a gente tem mais familiaridade, como eu disse, não são exatamente escritas com a mesma linguagem das parábolas que a gente está acostumado, mas significam a mesma coisa. Quem está ao quadrado é o x, quando a parábola está voltada para o lado positivo do y ou para o lado negativo de y. Quando ela está para o lado positivo, o 2p junto com y é positivo. Quando ela está para o lado negativo, o 2p junto com y é negativo. Não tem muitos mistérios e, em geral, o que mais pega na parábola é a definição dela. A definição dela talvez seja até mais importante do que montar uma equação ou qualquer coisa do tipo. Porém, óbvio, saber que a equação dela tem essa característica de uma incógnita estar elevada ao quadrado e a outra não é bastante importante.